TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Janela do Céu, aqui na TV Menorá, onde você acompanha toda a programação pelo site Pão de Judá e também TV Menorá. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. E a nossa convidada de hoje é a irmã Sandra Engel, que vai compartilhar conosco um pouco do seu testemunho, como que ela veio para o Senhor, o que Deus fez na vida dela, coisas que nós precisamos testemunhar, porque nós precisamos glorificar o nome do Senhor através daquilo que Ele realizou na nossa vida. Então, tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã. Tudo na paz. Como foi essa tua experiência com Deus? Quando tu se sentiu despertada em buscar o Senhor? Bom, isso já faz algum tempo, né? Eu tinha 15 anos e eu venho de uma família de pais separados. E aquela separação, assim, que aconteceu quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu nunca superei ela. Eu sempre sentia muita falta do meu pai, apesar de ver as falhas dele, conviver com ele. E eu cresci com essa rejeição de achar que os meus pais tinham se separado por culpa nossa, dos filhos, né? Que os filhos de pais separados geralmente crescem com essa dor, que eles são culpados pela separação. E os meus pais nunca sentaram assim conosco para explicar os motivos, e a gente não sabia os motivos. Então, quando eu cheguei na adolescência, aquela dor aumentou, triplicou, né? E aí eu me sentia assim uma pessoa inútil para tudo. Eu achava assim que eu ia crescer, que eu ia ser uma adulta inútil, que eu não ia ter utilidade nenhuma, que eu não tinha valor. Eu tinha um senso assim muito grande de desvalor, muita rejeição. E aí eu buscava Deus do meu modo, do meu jeito, né? Eu tentava ir na igreja, naquela época não era a igreja correta, né? Não era uma igreja, mas eu buscava Deus de alguma forma, fazia orações em casa. E aí eu me lembro que a minha mãe tinha uma Bíblia bem grande, daquelas antigas católicas, né? E eu abria aquela Bíblia de vez em quando, mas eu não entendia nada do que dizia ali. Mas uma vez eu abri em Atos 2 e li sobre o Pentecostes. E aquilo assim me marcou muito. E eu comecei a ler aquela mesma passagem todos os dias. E eu deixei aquela Bíblia aberta assim numa estante naquela passagem ali. E às vezes saía daquela passagem, alguém mexia ou limpava e trocava a página, e eu ia lá e colocava naquela página de novo. Porque aquela página tinha me tocado muito, né? E era a única página que eu tinha entendido da Bíblia até então, né? E eu tinha pessoas muito religiosas na família, e eu tentava perguntar sobre Deus para aquelas pessoas que, no meu ponto de vista, eram minha referência, e o falar daquelas pessoas me decepcionava muito, porque eu não encontrava Deus naquele falar. E também na minha casa, assim, era uma família uma família muito, muito revoltada, né? Eu e os meus irmãos brigávamos muito. E na minha casa tinha muita violência. Nós nos agredíamos fisicamente, assim, a todo momento. E aquilo, naquele momento de revolta, parecia ser algo normal, né? Mas depois que passavam as brigas, a dor que ficava, né? As feridas que ficavam eram muito grandes. E também, naquele período ali, quando eu tinha uns 14, 15 anos, a minha mãe se aposentou e ela passou a ficar mais em casa. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, uma pessoa que sempre acordou muito cedo, que trabalhou muito, né? E eu vi ela entrar num processo de depressão. Ela começou a acordar tarde, eu saía para a escola de manhã cedo e ela estava sempre deitada. Nos finais de semana eu via ela até às 10 da manhã deitada. E eu vi que ela estava adoecendo, que tinha uma coisa muito errada ali na casa acontecendo, que não era normal aquilo. E aí foi que uma pessoa conhecida nossa, que havia sido nossa vizinha por muitos anos, mas que nós tínhamos perdido o contato, apareceu lá em casa um dia e nos convidou para uma reunião. E sem questionar nada, nós fomos naquela reunião. Eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha cunhada na época. E aquela reunião
não foi uma reunião da Igreja do Senhor Jesus, foi uma reunião da Adonep na época. Eu me lembro assim que eu não entendi nada do que falaram, mas eu saí de lá como se eu estivesse pisando nas nuvens. Eu fui para casa cantando. E era tarde da noite, a gente voltou a pé para casa e eu voltei cantando, feliz da vida, com a sensação assim que Deus tinha me encontrado mesmo, né? E a partir dali, depois a gente começou a frequentar grupos familiares, cultos. 2 meses depois nós nos batizamos. E ali começou a nossa trajetória com Deus, né? E a minha primeira experiência com Deus foi naquele primeiro culto que eu fui, que uma pessoa lá que estava fazendo uma oração final disse que nós deveríamos colocar diante de Deus as coisas que nos incomodavam ou alguma coisa que a gente queria muito, que Deus ia atender o nosso pedido. E eu fiz aquilo no meu pensamento, assim, eu pedi para Deus algo que eu queria muito. E eu pedi aquilo para Deus, mas eu senti na mesma hora que Deus não ia me dar. E aquela sensação de que Deus não ia me dar me trouxe paz, né? Eu senti uma paz assim porque Deus me convenceu ali que Ele não ia me dar, que não era para mim. E foi aquilo ali que me fisgou, assim, aquela sensação de que Deus ia me guardar, que Ele era meu pai, que eu tinha encontrado meu pai, né? E eu me lembro assim que logo depois que eu me batizei, as pessoas, os meus colegas de aula, os meus professores, todos diziam: Sandra, o que aconteceu contigo? O teu semblante mudou, os teus olhos mudaram, a tua expressão facial mudou, tu não tem uma coisa estranha contigo, tu tá com o teu rosto aberto, eles diziam. E de fato eu me sentia assim, eu me sentia me abrindo, né? E a partir dali Deus foi trazendo curas, eu comecei a fazer a cura interior. Na cura interior eu chorava muito nas ministrações, Deus me mexia muito dentro de mim. E o Senhor começou a restaurar aquela agressividade familiar que tinha, nós começamos a pedir perdão. Então aquele ano foi um ano de muito perdão. A gente pediu muito perdão uns aos outros, a gente trouxe à memória muitas agressões e pedimos perdão e nos perdoamos muito, muito intensamente, assim. Quase que todos os dias eu pedia perdão para minha mãe, pedia perdão para os meus irmãos, eles pediam perdão para mim. Então foi um ano de uma visitação muito grande assim do Senhor na nossa vida. E aí então a partir dali, né, o Senhor foi conquistando esse coração que é duro, né? Mas o Senhor vence no final, né? E naquele momento que tu sentiu, né, então a paternidade de Deus, como foi assim continuar buscando o Senhor? Ver que Deus era a tua segurança no teu dia a dia, tuas experiências naquela época? Bom, naquela época eu era estudante, né? Então as minhas experiências se resumiam muito à vida escolar, né? E eu era uma aluna muito rebelde e tinha problemas com alguns professores, né? E aí Deus começou a me ministrar. Eu me lembro que eu ia para a escola, eu ia até a parada de ônibus, eu comecei a ir orando, confessando para Deus a minha dificuldade, que eu não gostava daquelas pessoas, daquelas professoras, mas que eu queria que Deus me ensinasse a amá-las, né? E Deus foi me capacitando, porque daí eu parei de conversar na sala de aula, aí eu parei de agredir as pessoas lentamente, eu fui diminuindo as minhas agressões verbais, eu debochava muito das professoras, aquilo foi diminuindo. Por outro lado, eu tinha um pouco de receio pelos meus colegas, porque agora eu não ia mais fazer aquilo, né? Então, eles me chamavam para bagunça e daí, aos pouquinhos, eu fui me retirando, né? E daí não colava mais nas provas, né? Então, aquelas experiências, assim, foram me mostrando, né, que o Senhor é que ia me guardar, que o Senhor é que ia me dar vitórias naquele ambiente ali, né? E depois de um tempo, assim, que eu estava no Senhor, eu caí no mundo de novo. Eu passei 1 ano, eu acho. Eu fiquei uns 9 ou 10 meses na presença do Senhor, firme ali, buscando. Depois eu caí no mundo. Daí eu voltei para ir nas festas. Eu gostava muito. E aí tinha toda uma questão familiar, que agora minha mãe não queria que eu fosse mais, né? E eu gostava de ir. Mas eu já sabia que Deus não estava naqueles lugares. E daí eu comecei a dizer: Deus, eu
eu não sei o que fazer, mas eu gosto, não consigo ceder essa tentação, não consigo dizer que não, né? E os meus colegas me convidam e eu vou. E aí comecei a orar e eu me lembro que um dia eu cheguei dentro de um ambiente, de uma festa, e eu disse: Deus, eu gosto demais disso daqui. Se tu não fizer algo dentro de mim, eu nunca vou abandonar isso aqui. Mas eu sei que tu pode me dar os teus olhos aqui nesse lugar. Eu queria ver esse ambiente como tu vês. Porque de repente assim eu não vou querer mais vir. E naquela noite eu vi aquele ambiente com os olhos de Deus. O Senhor desvendou assim toda a treva que havia ali, né? Todas as minhas amigas me abandonaram, eu fiquei sozinha. E Deus falou comigo. E daí depois daquilo ali eu nunca mais fui. Porque então o Senhor desvendou aquele mistério, né? Uma experiência muito boa que eu tive também foi na terapia, que eu fui conduzida, né, a abrir o meu coração, né, diante do Senhor e confessar para Ele os meus problemas, os meus erros, os meus fracassos. E a experiência de a gente aprender a confessar diante do Senhor e ser sincero com Deus é algo que também é incrível, né? Porque ali o Senhor desvenda muita coisa quando a gente age com sinceridade diante de Deus. E isso foi uma coisa que eu aprendi no começo também, né? Que eu deveria sempre ser sincera com Deus, dizer o que eu sentia, contar para Deus as minhas dificuldades. E ali eu fui tendo experiências com Deus, né? Contando, explicando para Deus, colocando diante dele. E eu lembro que depois no final, quando eu terminei aquele ciclo escolar ali, né? Eu já tinha uma outra visão. Os meus professores já sabiam que eu era cristã, eu já havia dado material, Bíblia para eles, para muitos colegas meus eu já tinha levado na igreja, né? Então, o meu início de adolescência foi trágico, né? Mas o final foi uma bênção, né? O Senhor renovou aquela história ali, né? Porque eu creio, assim, que eu teria sido uma pessoa extremamente depressiva ou talvez nem estivesse mais aqui, né? Se o Senhor não tivesse me encontrado. Então, foi na hora certa, assim. Porque foi quando a dor realmente se agravou e ficou grande demais. O Senhor me encontrou, né? Amém. Tem uma palavra que diz, né, que se nós confessarmos nossos pecados, né, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos restaurar, né, nos santificar, nos purificar daqueles pecados. Então, como é importante nós estarmos sempre buscando o Senhor e também buscando o auxílio do corpo, né? Quando nós vamos a uma terapia, algum irmão que compartilhe conosco, né, a palavra, quando nós expomos, né, a nossa vida, Deus, ele trabalha conosco, né, nos dando a libertação, porque nós vamos buscar auxílio, nós estamos ali nos humilhando, né, e reconhecemos que sozinhos nós não podemos. E isso é muito importante, porque Deus, assim, ele nos capacita a vencer essas dificuldades, né? E eu gostaria também de perguntar, muitos na igreja te conhecem pela missão, né? Ficou muitos anos como missionário na vida da igreja, e eu gostaria que tu compartilhasse um pouco como foi essa experiência. Bom, essa experiência foi incrível, né? E quando eu comecei a sair de missão, eu não era acostumada a falar na igreja. Sempre que perguntavam, após um estudo bíblico, no final de uma escola, quem gostaria de compartilhar, eu nunca, né? Não que Deus não falasse comigo, mas eu não falava. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui chamada para dar um testemunho num culto, eu acho que eu não falei 5 minutos, porque eu não conseguia falar em público. E também não conseguia conversar com pessoas estranhas. Eu não tinha essa capacidade. Eu era muito tímida, né? E a missão foi excelente, porque ali Deus destrancou, né? O que ficava preso. As coisas que Deus me mostrava que eu não falava, né? Porque eu tinha vergonha, porque eu era tímida. E na missão eu era obrigada a falar. Mas nas primeiras vezes que eu saí, as pessoas falavam muito assim, como tu é quieta, mas tu não fala nada, né? E Deus sabe o sofrimento que eu tinha por dentro de não conseguir falar. Porque assim como aquele que fala muito, né? Ele tem a dificuldade de trancar a língua. Aquele que não fala também tem muita dificuldade para conseguir falar. Então ali na missão o Senhor me ensinou, né? A abrir a boca, né? A falar a palavra dele. A compartilhar as maravilhas dele, a compartilhar o pão,
né? Porque eu buscava o pão, mas eu não conseguia compartilhar aquele pão. Então o Senhor me deu experiências, assim, eu me lembro uma vez eu estava num culto e a pessoa que estava dirigindo o culto leu uma palavra. E quando aquela pessoa começou a ler aquela palavra, eu pensei, ai, graças a Deus, né? Não vai me chamar. E depois que aquela pessoa leu aquela palavra, aquela pessoa disse assim, agora eu vou chamar a irmã Sandra aqui para falar, para explicar para nós essa palavra, né? E daí ali o Senhor foi me tratando, me provando, porque eu pensei, meu Deus do céu, né? Eu não tinha nada para dizer. E como é que eu vou falar agora algo que o outro leu, né? Vou explicar a palavra do outro. E aí eu invoquei o Senhor naqueles pequenos passos que eu dei, assim, até a frente das pessoas. Eu pedi, Senhor, agora que eu venha abrir minha boca, eu não venha falar bobagem, né? Porque eu tinha muita medo, assim, de falar besteira, de falar coisas que não ia edificar as pessoas. E aí eu fui tendo experiências que eu abria minha boca e Deus falava por misericórdia, né? Claro que quando a gente vai ministrar uma palavra, nós somos vasos, né? O vaso tem impurezas, sempre vai sair coisas que são nossas, né? Mas Deus usa por misericórdia quando a gente está na presença dele, quando a gente tem o hábito de buscá-lo, de ouvir, né? E eu ouvia muito, eu buscava muito, né, naquela época. E aí então o Senhor, por misericórdia, usava. Mas aquelas experiências ali de Deus me empurrar para frente da batalha foi que foi me habilitando para servir o Senhor. Se Deus não tivesse feito aquilo, talvez eu estivesse até hoje lá sentada no banco, bem quietinha, assim, escondidinha, né? Porque a minha vontade era essa, era desfrutar e ficar quietinha no meu cantinho, né? E Deus nunca permitiu isso, né? Deus me levou para que eu pudesse realmente receber dos meus irmãos e também liberar aquilo, né? Então, o que Deus mais trabalhou na minha vida, na missão, foi isso, de saber me posicionar e falar a palavra dele, falar o que ele pedia. E quando a gente está no meio de pessoas estranhas e pessoas que querem a palavra, que são nossos irmãos em Cristo e que estão começando, né? A gente tem que falar, né? A gente não pode se omitir e ficar quieto. E ali, então, eu fui aprendendo, né? Deus foi me quebrando, rompendo aquela timidez e foi me capacitando, né? Todos nós temos experiências que Deus nos coloca na pressão, né? Deus nos empurra para fazer a vontade dele, porque nós não temos aquela iniciativa de, por conta própria, né, fazermos aquilo que o Senhor nos pede, mas Deus é tão misericordioso que, além de Ele nos colocar nesses momentos, Deus também vem com a sua graça nos capacitando e ali nos dá muito crescimento de vida e nos dá sabedoria para realizarmos toda a vontade dele. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais experiências dos relatos da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.